Olá, meu querido! Seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus, começando por aqui. Meu nome é Kelly Picalho, sou casada, mãe de 2 filhos, moro atualmente no Pará, mas eu sou mato-grossense e estou aqui para partilhar da Palavra de Deus com você. Para quem não sabe, eu já estou aqui há quase 3 anos fazendo Estudo com Deus. Antes era Manhã com Deus, mas agora é o Estudo com Deus e nós estamos aqui partilhando da Palavra de Deus com você, um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado. Lembrando que eu não sou uma teóloga, uma mestre da palavra, simplesmente eu tô aqui partilhando um pouquinho daquilo que Deus tem me ensinado como uma leitora da palavra. E eu estou aqui para partilhar hoje com você mais um pouquinho. Eu queria te falar que sim, estou com o meu óculos quebrado. Para quem não sabe, eu moro em uma fazenda, a 150 quilômetros da primeira ótica de estrada de chão, essas 150 quilômetros em estrada de chão. Então eu estou meio que impossibilitada nesse momento de arrumar o meu óculos, mas eu não posso parar os vídeos. Então que você tolere aí o meu óculos quebrado. Graças a Deus ele não está quebrado os 2 lados, então eu consigo ainda usá-lo para que eu consiga, né, ter um tempo até ir na cidade e arrumar. Enfim, amém? Tem também alguns barulhos aqui atrás, não se incomode. Tem a marcenaria que tá aqui no fundo da minha casa, tem também uma mecânica por aqui perto, tem caminhão passando, trator, enfim, tem sempre barulhos. Então, tenha paciência, foque em mim e não nos barulhos, amém? Mas é isso, bora para nossa leitura de hoje. Nós estamos lendo Provérbios e hoje nós vamos começar capítulo 23 de Provérbios. Nós já estamos chegando aí no final desse livro tão maravilhoso que é Provérbios, né? Mas antes de tudo, quero convidar você a abrir a sua Bíblia e também que você possa fechar os seus olhos para que a gente possa orar pedindo a direção e a ajuda do nosso amado professor Espírito Santo. Amém? Feche seus olhos para que a gente possa orar. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui reunidos em teu nome. Coloca a minha vida e a vida daquele que está assistindo esse vídeo diante de ti. Peço que o Senhor possa abrir nossa mente, coração, entendimento e a compreensão da tua palavra. Amiga e amada, Espírito Santo de Deus, nos ensina todas as coisas, nosso professor. Nos ajuda a ter compreensão da tua palavra, que ela entre no nosso coração como uma espada de 2 gumes, que ela faça morada dentro de nós e que ela possa dar frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. E amém. E amém. E bora para a nossa leitura de hoje. Provérbios capítulo 23. Versículo 1, que diz assim: Quando te assentares para comer com o governante, considera diligentemente o que é posto diante de ti, e põe uma faca à tua garganta se fores um homem de grandes apetite. Versículo 3: Não sejas desejoso de suas iguarias, porque são alimentos enganosos. Versículo 4: Não trabalhes para ser rico, pare da tua própria sabedoria. Todo homem que se desespera em ficar rico, ele perde a noção, passa por cima de tudo que estiver à frente e ele perde família, perde os filhos, perde o tempo, perde a saúde mental, a saúde física, ele perde muitas coisas. E quando ele chega lá, no ponto onde ele queria, ele olha para trás e vê que o dinheiro pode acabar da noite pro dia, simplesmente pode acabar, e no fim ele percebe que isso não traz felicidade, completude e muito menos saúde. E principalmente não compra, por exemplo, uma vida eterna. Então que possamos ter sabedoria quando a gente buscar sim a prosperidade. Sim, nós estamos na terra para viver, devemos buscar, mas nunca se esquecendo que não podemos passar por cima de nada e nem ninguém no meio desse caminho. E acima de tudo, nos lembrando que buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O próprio Deus nos dará aquilo que precisamos. Amém? E é isso. Continuando aqui no versículo 5, que diz assim: Porás tu os teus olhos sobre aquilo que não é? Porque certamente as riquezas fazem asas para si. Elas voam como uma águia em direção ao céu. O que está falando aqui é que você busca tanta riqueza, mas depois você olha e vê que elas são como águias, elas buscam, né, elas voam, tomam uma direção aí longe de você, e tudo aquilo que você fez para ter dinheiro, você perde da noite para o dia, e no meio desse caminho você perdeu tudo, inclusive a sua alma. Amém? Continuando aqui no versículo 6.
Não comas o pão daquele que tem um olho mau, nem cobice as suas saborosas carnes. Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Come, bebe, ele diz. Te diz ele, mas o seu coração não está contigo. Versículo 8. Vomitarás o bocado que comeste, perderás as tuas doces palavras. Não fales aos ouvidos de um tolo, porque ele desprezará a sabedoria das tuas palavras. Não tem aquela frase que diz, não jogue pérolas aos porcos? Muitas vezes você está perdendo tempo com as pessoas, com um tolo, com uma pessoa insensata, uma pessoa sem juízo, e você fica ali tentando ensinar, tentando falar, tentando mostrar o caminho, e a pessoa simplesmente ela despreza as suas palavras. Então muitas vezes você tem que ter essa sabedoria de saber a hora de parar, de não insistir mais, entregar na mão de Deus e orar somente por ela, porque muitas vezes você está perdendo só seu tempo e a pessoa simplesmente despreza aquilo que você tem para ensinar para ela. Amém? Continuando aqui no versículo 10. Não removas os limites antigos e não entres nos campos dos órfãos, porque o seu Redentor é poderoso, ele pleitará pela causa deles contigo. Versículo 12. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não retenhas a correção da criança, pois se tu bateres nele com uma vara, ele não morrerá. Versículo 14. Tu o baterás com a vara e o livrarás a sua alma do inferno. Como em tudo na nossa vida, nós temos que buscar direção do Senhor, ajuda por Espírito Santo de Deus, para que a gente possa estar caminhando nesta terra e principalmente, inclusive, na hora de a gente criar os nossos filhos. Ele pode sim ser aquele que nos ensina e nos instrui, nos dando sabedoria a hora e como corrigir os nossos filhos, porque nós somos falhos, muitas vezes nós perdemos o controle e corrigimos a hora que não precisa, por um momento de estresse, um momento de irritação, e muitas vezes a hora que precisa ser corrigido, a gente não corrige. Então a gente precisa desse governo, dessa direção do Espírito Santo para nos ajudar a saber a hora e a forma de corrigir. Lembrando que toda vez que você vai corrigir seu filho, não faça isso no momento da raiva. Porque se você fazer com raiva, você vai sempre perder o controle, vai perder toda a noção, batendo excessivamente, perdendo respeito pelo seu filho, perdendo o respeito dele por você, sendo agressivo, sendo ignorante e perdendo toda a noção ali. Então espere a sua raiva passar, faça com amor, corrija por amor, como o Senhor faz conosco, Ele faz com amor, Ele não faz com raiva, Ele nos ensina, sim, Ele nos corrige, Ele sim usa a vara em nós, mas ainda assim com amor, então que possamos seguir esse exemplo, fazendo sempre com amor a correção aos nossos filhos. Amém? Versículo 15. Meu filho, se o teu coração for sábio, meu coração regozijará o meu próprio. Sim, meus rins se regozijarão quando teus lábios falarem coisas retas. Não deixes teu coração invejar os pecadores, mas estejas no temor do Senhor o dia todo, porque certamente há um fim e a tua expectativa não será cortada. Que possamos não invejar o ímpio, que possamos não invejar o pecador, porque muitas vezes a gente olha para a nossa vida e vê a gente pedalando, passando dificuldade, problema, e olha para o vizinho, que é um pecador, um ímpio, que não busca Deus e está vivendo bem, de carro importado, a família aí aparentemente tem de tudo, né? Eu digo fisicamente, eu digo de comida, eu digo de viagens, eu digo de carro bom, eu digo de luxo. Você não sabe de fato o que passa ali, mas aos olhos aqui daquele que está do outro lado, pensa que tá tudo bem. E a hora que a gente inveja o pecador. Mas nós devemos nos lembrar que tudo será um dia colocado ali no dia do juízo e ele receberá. Ele receberá de acordo com as suas atitudes. Nós temos que nos lembrar que a nossa expectativa e a nossa esperança tem que estar no Senhor. E que essa esperança não será frustrada, mas do ímpio, sim, essa será frustrada um dia. Pode ser que você não veja aqui na terra ele encontrar, vamos dizer assim, o juízo de Deus. Mas pode ter certeza que naquele dia, no dia do juízo final, ele vai encontrar a resposta do Senhor sobre a vida dele. Amém? Versículo 19. Ouve tu, meu filho, e sê sábio, e guia o teu coração no caminho. Não estejas entre os bebedores de vinho, entre turbulentos comedores de carne. Tudo com equilíbrio e sabedoria. Não adianta
Não adianta você ter como comprar excessivas comidas e comer exageradamente e cometer o pecado da gula. Então, tudo deve ter equilíbrio na nossa vida. Amém? Versículo 21. Porque o bêbado e comilão virão a pobreza, e a sonolência vestirá um homem com trapos. Ouve ao teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe, quando ela estiver velha. Isso aqui é honrar pai e mãe. É o Senhor nos dizendo, honre seu pai e sua mãe. Não despreze sua mãe quando estiver velha. Depois de tudo que ela fez por você, você vai desprezá-la? Quantos filhos por aí se dizem cristãos e estão fazendo isso? O que a palavra de Deus diz? O próprio apóstolo Paulo fala que aquele que não cuida daqueles que são seus do de casa é pior do que aqueles que são ímpios. Nós devemos cuidar daqueles que são nossos. Ah, mas a minha mãe foi assim, foi assada, ela me maltratou. Não importa, não é sobre ela, é sobre você. É sobre quem você é. É sobre quem Deus é na sua vida. Você não faz para ela, você faz para honrar a Deus. Você faz por obediência ao pai, não à sua mãe. Isso é honrar pai e mãe, é honrar primeiramente a Deus e, por consequência, os seus pais. Amém? Versículo 23. Compra a verdade e não a vendas, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Então, nós devemos nunca abrir mão da verdade. Não importa o preço que nós vamos pagar e não importa o preço que querem pagar pela verdade. Muitos estão abrindo mão da verdade por dinheiro, por status, por fama, por amizades, por muitas vezes por aquilo que ele quer. Ele quer muito aquilo, então ele troca pela verdade do Senhor. Então que possamos ter um coração em Deus e ser leal e fiel, não importa as circunstâncias, e nunca vender a verdade. Amém? Versículo 24. O pai do justo se regozijará grandemente, aquele que gera um filho sábio terá alegria nele. Teu pai e tua mãe ficarão felizes, e aquele que te gerou se regozijará. Meu filho, dá-me o teu coração e deixa teus olhos observar os meus caminhos. Porque cova profunda é a prostituta e poça estreita a mulher estranha. Pois ela, como uma presa, fica espreita e aumenta transgressores entre os homens. De quem são os ais? De quem as tristezas? De quem as contendas? De quem as queixas? De quem as feridas sem motivo? De quem os olhos vermelhos? Versículo 30. Daqueles que ficam muito tempo com vinho, aqueles que vão buscar vinho misturado. Não olhes para o vinho quando ele estiver vermelho, quando der sua cor na taça, quando ele se mover suavemente. No final, ele pica como a serpente e ferroa como uma víbora. Então, aquele que muitas vezes está ali focado no vinho, na bebida alcoólica, se perde, te pica. Aqui diz que te pica como uma serpente. Ela traz só destruição e morte. Versículo 32. No final ele pica... Versículo 33, perdão. Teus olhos contemplarão a mulher estranha e teu coração proferirá coisas perversas. Sim, tu serás como aquele que se deita no meio do mar, ou como aquele que permanece sobre o topo de um mastro. E dirás, me feriram, e eu não estava enfermo, me bateram, e eu não senti. Quando despertarei, tornarei a buscá-lo outra vez. Amém? Capítulo 24. Versículo 1 que diz assim: Não tenhas inveja dos homens maus, não desejes estar com eles, porque o seu coração medita a destruição e seus lábios falam de danos. Versículo 3. Através da sabedoria se edifica uma casa e pelo entendimento ela é estabelecida. E pelo conhecimento se encherão as câmaras com as riquezas preciosas e agradáveis. O homem sábio é forte. Sim, o homem de conhecimento aumenta a força. Então aquele que é tolo, que não tem a sabedoria, ele busca uma vida de destruição. Uma casa que está sendo construída em cima da sabedoria, ela tem tudo que ela precisa, inclusive prosperidade, inclusive alegria e paz. Ela tem harmonia, ela tem equilíbrio. Então, a casa que não busca essa sabedoria, ela está sendo destruída aos poucos e ela nem está dando conta disso. Versículo 6.
Porque com conselhos sábios tu farás a guerra, e na multidão de conselheiros a segurança. Aquele que pensa em fazer o mal será chamado de pessoa danosa. O pensamento do tolo é pecado, o escarnecedor é uma abominação aos homens. Versículo 10. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. Ela é pequena. Quando nós estamos fracos, aí que nós estamos fortes. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa é na nossa fraqueza. Se nós não aprendemos a passar, se não aprendermos a passar e a sobreviver às adversidades, nós não conseguiremos passar por nada. Nós seremos fracos, de fato. Aqui fala, se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. No fim, meus irmãos, não é pela nossa força. Quando você olha para os apóstolos, aqueles que morreram de forma tão trágica e terrível, você pensa, como que ele suportou aquilo? Não negando a Cristo. É pela força do Espírito Santo de Deus. Você não consegue nada, buscando a força em você. Usando a força humana, você não alcança nada. Mas pela força e o poder do Espírito Santo, você pode todas as coisas. É uma força sobrenatural, não é algo que provém de você, é algo que vem de Deus, é algo divino do Senhor. Versículo 11. Livros que estão sendo levados para a morte. Os que estão prestes a serem mortos, a esses detém. Se dizes, eis que não sabíamos, aquele que pondera o coração não o considerou? E aquele que guarda a tua alma não sabe disso? Não retribuirá a cada homem de acordo com as suas obras? Meu filho, come mel, porque é bom, e o favo de mel é doce ao teu paladar. Assim será para a tua alma o conhecimento da sabedoria, quando o tiveres encontrado. Então haverá uma recompensa e a tua expectativa não será cortada. Versículo 15. Não fiques à espreita, ó homem perverso, contra a habitação do justo. Não estragues o lugar de repouso. Porque um homem justo cai 7 vezes e se levanta novamente, mas os perversos cairão no mal. Quantas vezes for necessária, assim o Senhor nos levanta. O justo, aquele que busca o Senhor, aquele que tenta andar todos os dias com Ele, ele pode cair, porque nós estamos sujeitos, nós vivemos neste mundo, como o próprio amado Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas Ele também disse, eu venci o mundo. Então nós teremos aflição nesse mundo, nós teremos muitas quedas, muitos momentos que nós achamos que não vão ser mais levantados, mas o Senhor nos levanta. Ele levanta o justo, Ele nos reergue, Ele nos restaura. Amém? Versículo 17. Quando o teu inimigo cair, não te regozijes, nem deixes que alegre-se o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não o veja, e isso desagrade e desvie dele a sua ira. Versículo 19. Não te desgaste por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos perversos, porque não haverá recompensa para o mal, e a lâmpada do perverso será apagada. Meu filho, teme ao Senhor e ao Rei, e não te intrometas com aqueles que são dados à mudança. Porque de repente se levantará a sua calamidade e a ruína de ambos. Versículo 23. Estas coisas também pertencem aos sábios. Não é bom ter respeito de pessoas em juízo. Aquele que disser ao perverso, tu és justo, a estes os povos amaldiçoarão, as nações o abominarão. Mas para aquele que o repreenderem, haverá deleite, e sobre eles virá uma boa bênção. Versículo 26. Todo homem que dá uma resposta correta deve beijar seus lábios. Prepara a tua obra fora e torna apta para ti no campo, e depois edifica a tua casa. Não sejas sem motivo testemunha contra o seu vizinho, e não enganes com os teus lábios. Versículo 29. Não digas farei a ele como ele fez a mim. Eu recompensarei a cada homem de acordo com a sua obra. Não devemos pagar o mal com o mal, lembrando que o Senhor vai pagar cada um de acordo com as suas obras. 30. Eu fui pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem vazio de entendimento. E eis que ela estava toda cheia de espinhos, e urtigas tinham coberto sua superfície. O seu muro
de pedras estava demolido. Então vi e o considerei bem, olhei sobre ele e recebi instrução. Ainda um pouco a dormir, um pouco a destoscanejar, um pouco a cruzar os braços em repouso. Assim virá a tua pobreza como alguém que viaja e a tua necessidade como um homem armado. Simplesmente o homem preguiçoso vai estar passando necessidade quando ele menos espera, vai vir como um homem armado, inesperadamente. A preguiça não deve fazer parte daquele que se diz cristão. Infelizmente ou felizmente, nós temos que trabalhar para viver. E não só para viver, em tudo que nós vamos fazer, precisamos ter disposição. E o Senhor honra isso tudo. Então que possamos não ser preguiçosos, mas ser dispostos em tudo aquilo que precisamos fazer, seja na casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, seja disposto. O Senhor honra isso tudo. É uma atitude cristã. E isso mostra quem é você no mundo. Porque muitas vezes o seu testemunho de preguiça está atrapalhando muitos a se chegarem ao Senhor. Porque Ele olha e fala, aí ó, crente, diz que é crente, mas é preguiçoso. Que crente que é esse? É a hora que muitos se afastam do Senhor. Então devemos sempre nos lembrar de sermos dispostos. Amém? E é isso, eu paro por aqui. No próximo vídeo vamos ler capítulo 25 em diante. Amém? E eu queria te convidar a curtir o nosso vídeo. Cada vez que você curte, faz ser relevante esse vídeo, faz ele ser levado mais adiante. Então, nos ajude com a sua curtida, não se esqueça, curte o nosso vídeo toda vez que você assistir. E comente para mim, da onde você está assistindo, como você chama e qual é o versículo que te impactou. Eu vou colocar aqui embaixo os minhas outras redes sociais, que você possa me seguir lá também. Vai ser um prazer te ter também ali. Ali eu posto coisas do meu dia a dia, da minha família, coloco também coisas, reflexões ali do Senhor que o Senhor traz no meu coração. Então, se você quiser, me seguir aqui, eu vou colocar aqui para você. Amém? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida e até lá. Em nome de Jesus.